forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Em algumas traduções, um J ou tio, né? Não desaparecerá da lei enquanto tudo se cumpra. Palavras de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Então, para falar sobre a vigência da lei, Diácono Gildo, é interessante a gente entender, né, como foi explicado no programa passado, Sim. sobre a distinção das leis, né? A natureza da lei. No programa da natureza da lei nós falamos bastante sobre a distinção da lei. E é interessante que muito se é falado que a lei passou, né? Agora vivemos no tempo da graça, e nós tivemos uma série de programas sobre a graça, e a gente viu que não é assim, né? A graça, ela nos leva a uma obediência à lei de Deus, né? A lei de Deus mostra que precisamos de um Salvador, e nos leva à graça de Cristo, né? Mediante aos nossos pecados, estávamos mortos em delitos e pecados, e pela justificação, nós temos então uma nova natureza implantada em nós, que é uma natureza espiritual. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E esse novo nascimento nos possibilita, então, pela graça de Cristo, entrar na porta da salvação e então ter essa nova natureza que pode então obedecer à lei de Deus. Então a graça, ela nos capacita a obedecer à lei, né? Antes nós estávamos mortos e a lei, ela nos condenava. Por quê? Porque antes nós estávamos impossibilitados de cumprir os mandamentos de Deus, né? Porque existia só a natureza carnal. Aquele que é nascido da carne é carne, né? O nascimento natural, que todo ser humano experimenta. Mas aquele que nasce do Espírito, então, é possibilitado a ele acesso à graça, e logo em seguida também a graça nos possibilita a obediência da lei. Então a gente viu nos programas sobre a graça, basicamente isso, né? Na série de programas, a graça levando à obediência, não pelo contrário, como o Tiago vai falar na sua carta, que fazem da graça libertinagem, e isso não é o que Jesus veio pregar, né? Jesus não veio pregar isso. Muitos dizem que Jesus veio abolir a lei, que Jesus veio trazer novos mandamentos. Então nós vamos ver tudo no programa de hoje que se restringe ao assunto da lei e a sua validade, a sua vigência. Então nós vamos ver o que Jesus falou, algumas coisas que Jesus falou sobre a lei. Nós vamos ver que existe sim uma lei que foi abolida, né? E por isso que o programa passado ele foi interessante para nos dizer que existe diferença entre as leis, existe uma distinção entre as leis. Então nós temos que entender o que foi que Cristo cravou na cruz, para a gente não estar falando abobrinha, falando besteira, dizendo que Jesus veio abolir as leis, né? E se não existisse lei, como nós íamos nortear nossa vida como cristão? Como nós íamos se conduzir? Qual seria a nossa conduta moral, né? Então nós vamos ver que existe uma conduta moral para todo cristão, existe a vontade de Deus para nossas vidas, né? Que nós obedeçamos a Ele. Jesus mesmo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Aí nós vamos ver, entrar no mérito aqui dos mandamentos de Cristo. Será que Cristo veio desfazer o que a antiga aliança vinha fazendo, que Deus vinha fazendo, né? Será que Cristo veio pegar, chutar o balde da lei e colocar a graça para anulando a lei? Então nós vamos ver tudo isso no programa de hoje. Glória a Deus. Essa foi só a primeira pergunta, viu? Mas eu não respondi a pergunta, não. Faça aí a pergunta aí. Vamos lá, então fique à vontade. Se a lei Repete, por favor, irmão Gildo. A lei tem validade se ela foi abolida, né? Pronto, então vamos lá. No texto básico aqui que a gente separou, já deixa claro aqui, ó. Enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Em algumas tradições, né? Nenhum J ou tio passará da lei até que tudo se cumpra. Então, respondendo aqui, se existe validade para a lei, né? Sim. Nós vemos aqui que até que céus e terra passem, nenhum J ou tio passará da lei. Então, enquanto existir humanidade, a lei estará em vigor, né? E enquanto Jesus mesmo vai dizer, próximo a esse texto: eu não vim abolir a lei, mas vim cumpri-la, né?
Então, já respondendo com esses dois textos, né, de falas do próprio Jesus, a lei não foi abolida, que ele mesmo diz, eu não vim abolir a lei, vim cumpri-la. Aí ele, na sequência, diz, digo-lhes a verdade, que nem um jota ou tio passará da lei sem que tudo se cumpra. Né? Enquanto existem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei. Então, enquanto existem céus e terra, essa é a validade. A raça humana é regida, o ser humano, né, que se converte a Cristo e quer tá incluso no plano da salvação, ele é salvo pela graça, certo isso? A palavra de Deus vai dizer que a salvação é pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Então a salvação não é meritória, não é por obras, sim pela fé, pela graça. Mas o salvo, ele mostra que está no caminho da salvação, trilhando o caminho da salvação, quando ele está obedecendo à lei de Deus, né? A palavra de Deus vai dizer que nós somos salvos em Cristo para a prática das boas obras. Então as obras vêm na sequência que a lei me possibilita, né? A lei de Deus, a lei moral de Deus me possibilita a entrar no plano da salvação, está incluído no plano da salvação na medida que eu me esforço para guardar estes mandamentos. Glória a Deus. Agora você explicou, né, pastor Jonas? Pronto, agora eu respondi a pergunta. Louvado seja Deus. Pois bem, você que está conectado com a gente, Diácono Stanislau já está aqui conosco. Um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida. No nome santo, maravilhoso de Jesus. Priscila Rocha também está conectado com a gente. Um abraço, minha irmã. Robson Nascimento, Deus abençoe a sua vida. Cícero da Silva também está conectado com a gente. A paz do Senhor, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso programa no nome santo e maravilhoso de Jesus. Hoje a gente está falando sobre a vigência da lei, né? O programa é o que a Bíblia diz. O segundo programa que a gente fala sobre a lei, né, pastor Jonas? É isso aí. É o segundo programa falando sobre a lei. Tivemos 4 programas falando sobre a graça e vamos falar agora sobre a lei, porque as duas sempre andam juntinha uma com a outra, né, pastor Jonas? Pois bem, eu ia lhe perguntar se Jesus tinha abolido alguma lei, mas você já quase que deixa certo que ele não aboliu, né, pastor? Pois é, então Jesus não aboliu a lei moral, né? Essa lei que nós estamos falando aqui, que nós falamos que Jesus está falando aqui, retratando, é a lei moral, a qual existe um equívoco no meio cristão de achar que as leis todas estavam num pacote só, né? Então é interessante nós entendermos isso. Eu tenho até um comentário aqui do irmão Lucas que ele diz, ele diz o seguinte: muitas das leis no Antigo Testamento foram abolidas na cruz. Isso aí é verdade. De fato, como nós vimos no programa passado, existiam as leis civis que ficaram lá para a nação de Israel e existiam as leis cerimoniais, né, que elas apontavam para Cristo, né, de forma profética também, mostrando e ensinando o povo de forma didática sobre a vinda do Messias. Isso se cumpre em Cristo, né? Foi profetizado pelos profetas. Isaías profetizou detalhadamente como seria o Messias, né? Como ele morreria, né? Então Jesus cumpre isso e crava algumas leis na cruz. E as leis que Jesus abole na cruz, as leis cerimoniais, né? E quando eu não faço essa distinção da lei, digo Jesus aboliu a lei, parece que não existe mais lei para cumprir, não existe mais mandamento, né? Então quando existe um equívoco da igreja protestante, evangélica, de não fazer essa divisão das leis, porque existe uma lei que foi abolida, sim, na cruz de Cristo, que foi as leis cerimoniais, que tinham caráter simbólico, um caráter profético para apontar a Cristo, né? Então elas tiveram seu cumprimento ali em Cristo, né? Tiveram seu cumprimento em Cristo, que era, como um texto sagrado vai dizer, que elas eram a sombra da realidade vindoura, que se manifesta em Cristo. Na plenitude dos tempos veio Jesus Cristo cumprindo todas aquelas características que a lei apontava, né, da morte de Jesus. Você pode ver que até o sacrifício, porque a lei cerimonial era isso,
A lei cerimonial, ela organizava o culto ao templo, organizava os sacrifícios, organizava a forma litúrgica de adorar a Deus. Então ela organizava também como os sacerdotes deveriam se vestir, se portar, levar os sacrifícios, né? Prestar o culto a Deus diante da nação, da congregação. E a congregação da mesma maneira, como eles deviam chegar ao templo, como eles deviam se comportar no templo, né? Quais eram os lugares. Então essas leis litúrgicas e cerimoniais, leis rituais, outros vão falar, né? Leis rituais e cerimoniais, estamos falando da mesma lei. Então essas leis, elas se cumprem em Cristo. Né? Cristo crava elas e não tem mais necessidade de nós observarmos elas apenas como ensino, né, para nossas vidas e para mostrar a obra de Cristo, mas elas não precisam ser guardadas, as leis cerimoniais nos dias de hoje, né? Elas não precisam mais ser guardadas. Por quê? Porque elas tiveram seu cumprimento, a sua finalidade. Quando diz assim o texto sagrado, o fim da lei é Cristo, não está dizendo que Cristo veio findar a lei, pôr fim na lei, mas está dizendo da finalidade. E a finalidade da lei, qual era? Apontar a Cristo. Então ele está se referindo especificamente à lei cerimonial, né? A lei ritualística, né? Então as leis de rituais. Essas leis nós não observamos mais hoje. O cristianismo observa as instituições que Cristo instituiu, que não faz parte daquelas festas, mas já em Cristo. Jesus, ele faz a Santa Ceia, né? Tem um momento lá do lava-pés, e depois ele institui a Santa Ceia, e isso nós continuamos observando o batismo. Por quê? Porque Cristo, ele deu a ordem. Assim como eu fiz, façais vós também. E quando ele ordena a grande comissão aos seus discípulos, ide, pregai em todas as nações, né, para todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, Jesus Cristo instituiu o batismo e a Santa Ceia, né? E nós, promessistas, observamos também a instituição do lava-pés como parte da Santa Ceia, né? Então, essas cerimônias aí é as que os cristãos continuam observando. Por quê? Porque Cristo ele instituiu, e são cerimônias que a gente não tinha visto ainda na antiga aliança, né? São diferentes. Essas já são instituições de Cristo. Então, Cristo ele aboliu as leis cerimoniais, porque tiveram a sua finalidade em apontar Cristo. Ele cravou elas na cruz e instituiu cerimônias novas, né, que nós passamos a observar. O batismo, Santa Ceia, né, que são observadas pela maioria dos cristãos, e algumas denominações fazem o lava-pés. Nós, promessistas, observamos o lava-pés também como parte ali da cerimônia da Santa Ceia. Então, essas são as instituições de Cristo, e Cristo ele aboliu sim leis que foram as leis cerimoniais, e que foi o que Paulo muito combateu também, os judaizantes, né? Por quê? Porque não precisa mais a questão da cirurgia lá, no prepúcio, circuncisão, que é circuncisão, que os judaizantes, os simpatizantes do judaísmo, queriam implantar para os gentios fazerem a circuncisão. E é isso que Paulo combate muito no Novo Testamento, e é confundido, né, com Paulo criticando a lei. Mas não, Paulo está criticando ali os judaizantes, que ainda queriam impor que os gentios estivessem também debaixo da lei do judaísmo, né? Então, os judaizantes ali, a circuncisão, os defensores da circuncisão, os defensores exacerbados do sábado como um dia ali que tinha mais de 600 mandamentos, feitos pelos fariseus, que não podia arrastar uma cadeira, que não podia riscar o chão, que não podia andar tantos quilômetros. Então, era isso que Paulo estava combatendo. Os judaizantes e as leis que vinham oriundas do judaísmo, que eles queriam implantar para a igreja primitiva, e também que os gentios passassem a entrar primeiro para o judaísmo para depois ser cristãos, né? Então era isso que Paulo combateu muito, né? Paulo não foi um crítico da lei, e nem Cristo veio abolir e criticar a lei. E
muitos pegam também para tentar anular uns dos mandamentos, que é o sábado, que está lá no 4º mandamento, pegam palavras de Jesus Cristo, né? Quando estava colhendo espigas, né, no sábado, e ele pega e diz para os fariseus, e se tua ovelha cair no buraco, tu não vai tirar porque é no sábado, né? Dizendo a vida é mais importante, era o ensinamento de Jesus, é isso, a vida é mais importante. Uhum. Por quê? Porque o sábado foi feito para o homem, não o contrário. Jesus Cristo vai falar isso, né? O sábado foi feito para deleite do homem, não o homem para o sábado. Então, aí eles vão dizer, e meu pai trabalha até hoje, por isso eu também trabalho. Mas que trabalho Jesus estava fazendo no sábado? Ele estava na carpintaria? Claro que não. Quando ele foi criticado pelos fariseus, ele estava fazendo o quê? Curando, pregando, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho das boas novas. Então isso é lícito fazer no sábado. Nós devemos observar sim o sábado que Jesus guardou também. O sábado que Jesus trabalhou, mas que trabalho? Fazendo a obra de Cristo, né? Levando a palavra de Deus, curando os necessitados. Foi isso que Jesus fez no sábado. Você não vai ver texto nenhum dizendo que sábado ele estava na carpintaria junto com seu pai José, de maneira nenhuma. Não era porque ele era simplesmente um judeu, não. É porque ele guardava o mandamento. E muitos vão dizer, olha, Jesus está aqui, ó, Jesus chutou o balde do sábado aqui quando está colhendo espiga, sendo que os fariseus proibiam de colher espiga. Por quê? Porque os fariseus guardavam um sábado diferente do mandamento. Né? Você vai observar o mandamento lá em Êxodo 20, e o mandamento não está dizendo quantos quilômetros deve andar, o mandamento não está dizendo que se você sentir fome, você não pode ir lá comer. Né? O mandamento não está dizendo que você não pode riscar o chão, como os fariseus criaram 600 leis em cima do sábado. Verdade. Então, o que Paulo combate muito nos evangélicos, que é confundido pela igreja evangélica no geral, é os judaizantes. Glória a Deus. A nossa irmã Kátia, ela diz assim, sábado é o sinal, né, pastor, entre Deus e os homens, né? Isso aí, sábado é um sinal de Deus, né? É uma instituição divina desde lá de Gênesis. Antes de existir Israel. Aí vão dizer, isso é coisa do Israel, isso é coisa de... Não, meus irmãos, sabe por quê? Porque antes da gente ouvir falar nos outros 9 mandamentos, lá em Gênesis capítulo 2, nós vemos, e abençoou Deus o 7º dia e descansou. Para quê? Se Deus se cansa, Deus precisaria se descansar, irmão Gil? Nunca. Agora eu que faço a pergunta, né? Deus não se cansa, né? Claro que não, né? Claro que não. Ele descansou para nos dar o quê? O exemplo. Porque nosso Deus, ele é bom no exemplo. Ele não é só bom no argumento, mas é bom no exemplo. Primeiro ele faz, para depois pedir para que a gente faça também. Louvado seja Deus. Deixa eu mandar um alô aqui para muita gente aqui que está conectado com a gente. Nosso querido irmão Daci Lopes, Pai do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo. Júlio César, nosso querido irmão Júlio César, Pai do Senhor, meu querido. Da IAP Horizonte, né? Líder de jovem, pastor, é? Líder de jovens e comunicação da igreja. Eita Deus. Nossa irmã Kátia Lima, um abraço, minha irmã. Você faz parte dessa história aqui, contribuiu muito para que hoje a gente esteja nesse local falando do amor de Deus. Obrigado pela sua força. Francisco José também está conectado com a gente. Alex Nascimento, nosso querido irmão Alex, agora líder de jovem aqui da IAP Croatá, né? Nosso amado pastor Celoí Farias. Glória a Deus. Abraço, meu pastor, seja bem-vindo ao nosso programa. Valdeci Farias também está conectado com a gente. Continuando, então, pastor, Jesus não... Qual foi as leis que ele aboliu? Você já falou várias, né? Algumas das leis que ele aboliu. Sacrifício. As leis cerimoniais. Que né? Eram aquelas leis de sacrifício de animais, de rituais, de purificação, né? Que aquilo ali era uma sombra do que se manifestaria mais tarde em Cristo. Então eram as leis cerimoniais tinham esse caráter profético, né? Mostrando que viria o Messias, ensinando o povo que viria um justo, né? Aquele sacrifício lá de um animal perfeito, de um inocente, né? De derramamento de sangue, porque existe um ensinamento que só há morte sobre o seu sacrifício, sobre a sua obra salvífica, e isso se cumpre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Opa, tinha perdido um pouco o sinal. A gente está com uma dificuldade hoje com essa internet. A internet hoje não está colaborando com a gente. Deu um cortezinho, né, irmão Tiago, aí. O sinal fugiu um pouco, mas a gente está de volta. Vamos continuar o nosso programa, né?
Quem chegou agora com a gente aqui foi o nosso querido pastor Francis José. Pastor Francis, lá Pai do Senhor, meu querido. da IAP de Itapipoca, uma obra maravilhosa que o pastor Francis está fazendo ali naquela cidade. Seja bem-vindo, meu pastor, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Pastor, a graça ou a fé anula a lei, pastor? Paulo vai responder isso. Anulamos a lei pela fé, né? Ou não anulamos a lei pela graça? Aí ele vai responder, de maneira nenhuma. Antes foi nos instituída a lei, né? Então Paulo, ele nunca combateu, né, a lei moral de Deus, né? Ele combatia os judaizantes, os simpatizantes das ordenanças lá do judaísmo, que queriam impor para os cristãos gentios também a circuncisão, aquela série de ritualismo dos judeus, né? Então isso não precisava mais os gentios, os cristãos, observarem que eram aquelas leis cerimoniais, mas ainda existia uma lei em vigor, né? Então, se você observar, Jesus Cristo, ele também defende, né, o vigor da lei, quando ele diz, não passará um jota ou tio da lei enquanto existe céus e terra, né, não passará nenhum jota ou tio da lei. Então, Jesus Cristo, eu não vim abolir a lei, mas vim cumpri-la. Então, a gente vê isso em todo o Novo Testamento, né, a lei sendo defendida, tanto por Cristo, quanto pelos discípulos que continuaram observando também a vigência dos mandamentos de Deus. Aí você pode repetir aí para mim, fazer um resumo da pergunta? Se a graça ou a fé anula a lei. Então, só para de forma mais resumida, Sim. Paulo responde isso, né, como eu já citei, né, eu não lembro o capítulo, mas eu acredito que é em Romanos, eu não lembro o capítulo que ele vai defender, mas a gente vê Paulo defendendo isso, nós vemos os discípulos falar, o Evangelho de João diz o seguinte, João 2,4, 1 João 2,4, não os evangelhos, a carta, né, de João, diz assim, aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, aqui, depois de Cristo, né, foi inaugurado o tempo da graça, né? Sim. Muitos vão dizer, nós estamos no tempo da graça. Então, Cristo inaugura esse tempo da graça, mas os discípulos continuaram defendendo a lei, né, defendendo a guarda dos mandamentos, né, e de maneira nenhuma a graça anula a lei. Ela nos, pelo contrário, ela nos possibilita, irmãos, ser justificados. A graça nos justifica, né? E embora Paulo vá dizer, a lei ela mata, mas por que a lei mata? A lei nos mostra que estamos mortos e que precisamos desesperadamente de um Salvador, que é Cristo. Então a lei nos faz enxergar o nosso pecado e a lei nos aponta que precisamos de um Salvador. Aí é onde entra a graça. Cristo nos justifica pela sua graça. E essa justificação pela graça nos possibilita, então, a guarda dos mandamentos, pois nos é implantado uma nova natureza, a natureza espiritual, a natureza divina de Cristo, o segundo Adão. Então, aí entra a nossa responsabilidade, que a graça nos impõe, de quê? De perseverarmos na doutrina, de perseverarmos na observância dos mandamentos, de observarmos os mandamentos de Cristo, para demonstrarmos o nosso amor a Deus. Jesus Cristo vai falar isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que verdadeiramente me ama. E João vai confirmar essa verdade dizendo, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Então, se eu digo que eu conheço a Cristo e não guardo os mandamentos, eu estou sendo mentiroso. Né? E a verdade não está em mim. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu ver quem está chegando. Então vimos aí que a graça não anula, né, a lei. A graça e a fé não anula a lei, né? Não anula. Como diferente do que muitos entendem, né? Sim. E que a graça, Tiago vai falar. Estão transformando a graça em libertinagem. A graça nunca foi passaporte para pecar ou para desobedecer a Deus. A graça nunca foi isso. Mas muitos também, já na igreja primitiva, usavam como argumento da graça de Jesus Cristo para viver
uma vida de pecado, para viver da sua maneira, sem renunciar. E o próprio Jesus vai dizer, aquele que quiser ser meu seguidor, negue suas vontades, negue seus desejos pecaminosos, tome a sua cruz e siga. Abandone a sua vida de pecado. Era o que Jesus Cristo estava dizendo. E muitos lá, dizendo, estamos no tempo da graça, mas estavam ali na igreja primitiva promovendo a imoralidade, promovendo uma vida promíscua e querendo contaminar a igreja. E Tiago vai ser duro com eles, dizendo, olha, estão querendo transformar a graça em libertinagem. Vocês querem viver da sua maneira, já tendo conhecido a Cristo? Não pode. O próprio Paulo vai dizer, vamos agora viver em pecado para que abunde a graça? Aí ele diz, porque o texto vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O texto diz assim. Aí Paulo vai dizer na sequência, e agora nós continuamos em pecado. Como nós continuaremos em pecado, já que um dia morremos para ele? Né? Então nós permaneceremos no pecado para que a graça superabunde em nossas vidas? De maneira nenhuma. Paulo vai dizer isso. Louvado seja Deus. O irmão Darcy Lopes, ele diz, leis são punições. A lei de sacrificar animais agora é diferente. Proteção aos animais, né? Então, se desobedecer leis humanas, a lei dos homens... E perdi o contato aqui. Meu Facebook perdeu o nosso contato. Deixa eu voltar aqui. Perdi a mensagem do nosso querido irmão, mas vamos para frente, né? Maria Teixeira está conectada com a gente, ela manda paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã, ao nosso programa. Um sábado abençoado para você também, minha irmã. Ela faz um comentário aqui, deixa eu pegar para a gente. Se Lucas precisamos fazer o... Ela está respondendo a pergunta do irmão Lucas, né? A pergunta é assim, ó, do irmão Lucas. É a de cima. Sim, que eu perdi aqui no meu Facebook. Pronto, você pode... Perdi o sinal aqui. Veja Dá no seu pra ver aí. Não, pegue no seu aí que eu perdi aqui. Lucas pergunta assim, Lucas Oliveira. Lucas. Se eu trabalho no sábado, obrigado pela lei dos homens, mas eu creio que o sábado é o dia do Senhor, eu estou errado em trabalhar? Então, irmãos, é o seguinte, João vai dizer assim, ó, aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Então, vamos lá. Ele diz que conhece e sabe que o sábado é o dia do Senhor, mas está preso pela lei dos homens. Continua trabalhando. Então, ele precisa do sustento dele, né, do trabalho dele. Ele está no trabalho dele. Por exemplo, aqui ele está citando um exemplo, uma hipótese. Não é necessariamente ele, eu acredito. Uhum. Mas, por exemplo, o cara está lá preso pela lei do homem, mas ele crê no mandamento. Então, o primeiro sinal é de você acreditar, é crer. Aí, se você ainda está preso pela lei do homem e você tem filho, tem responsabilidades, você como chefe da casa, como pai de família, e você não quer abandonar o emprego, primeiro você faz o seguinte, você ora a Deus, pedindo para que Deus abra uma porta, né, para que você não trabalhe mais no dia do Senhor, mas que você sabe, e primeiro a lei tem que descer aqui, ó, o mandamento tem que descer para o nosso coração. Primeiro a lei tem que estar aqui, ó, você acreditar. Se você acredita e sabe que o mandamento como está lá escrito em Êxodo, em 6 dias trabalharás, né? E farás todos os teus afazeres, mas o sábado é dia do Senhor teu Deus, não trabalhará nem tu, nem teu escravo, nem o estrangeiro que estiver nas tuas portas, né? Então, se você ainda está preso pelo sistema e a sua empresa lhe obriga a trabalhar no sábado, eu não vou chegar aqui de maneira nenhuma dizendo assim, olha, tem que sair da empresa, tem que abandonar o emprego. Não. Eu vou chegar aqui e vou aconselhar e dizer, a gente, por exemplo, como pastor, vai aconselhar, não, meu amigo, não abandone seu emprego, você tem um filho, tem uma mulher para dar de comer, mas vá orando a Deus. Se você crê no mandamento, ore a Deus para que Deus abra a porta ou na sua empresa, para você guardar o sábado, ou em outro canto. Você crê no mandamento? Creio. Primeiro sinal. Só não pode relaxar, né, pastor? O primeiro sinal que você está inconformado com a situação. Uhum. Aí você vai buscar o quê? Vai buscar o agir de Deus na sua vida. Orando e dizendo, Senhor,
Eu sei que o sábado é o dia do Senhor, eu creio no mandamento de Deus, pois abra uma porta. Se for possível na minha empresa, se não for possível, Senhor, em outra. Tira. E se não for possível nem nessa nem outra, mas me dá a condição de eu ter o meu próprio negócio. E eu nem trabalhar no sábado e nem fazer com que os meus funcionários trabalhem no sábado. Glória a Deus. Aí Deus, ele conhece a intenção do coração de todos nós. Deus conhecendo a intenção do teu coração, porque Deus também, ele vai abençoar, mas ele quer ver a intenção do teu coração, ele sabe, ele conhece, porque muitos, eu não quero trabalhar no sábado, mas será que ele quer de fato guardar o sábado? Pois é. Ou ele quer ter mais um dia de folga? Então Deus conhece o coração e a intenção de cada um. Então o conselho para o cara que está preso pela lei dos homens é orar para que Deus abra uma porta de emprego que ele não venha trabalhar no sábado. Se preparar para isso, para trabalhar de segunda a sexta, ou então, se possível, até trabalhar no domingo, mas guardar o dia do Senhor, né, como mandamento. Então, o conselho é esse. Não abandone, porque cada um sabe aonde o sapato aperta e a responsabilidade que tem que ter, principalmente se tiver mulher e filho, né? Agora, se você for solteiro, não tiver, e tiver muita fé em Deus, aí sim é outro caso. A pessoa não tem uma responsabilidade, ou então está estruturado financeiramente e diz assim, não, a partir de hoje eu decido então não guardar, a partir de hoje eu decido então guardar o dia do Senhor. E o cara está estruturado, não vai, né? Sabe que Deus vai honrar, então ele vai e pelo um passo de fé, um ato de fé, ele pode sim pedir demissão da empresa e tentar abrir outra porta, mas ninguém vai chegar e aconselhar e dizer, olha, tem que abandonar. Pelo menos quando o cara já está lá, né? Uhum. Mas, no caso, está lá. O cara está desempregado, está orando a Deus para que Deus abra uma porta, né? E aparece um emprego lá que precisa trabalhar no sábado. E aí já é outro caso, né? Uhum. Já é outro caso. Aí ele vai continuar o quê? Orando a Deus, né? Para que Deus abra essa porta de emprego. E a necessidade é o que eu estou dizendo. A necessidade de cada um vai fazer com que ele continue preso na lei do homem ou vai ter a fé de esperar o agir de Deus, né? Porque cada um sabe das suas responsabilidades. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Peguei aqui o comentário do nosso querido irmão Daci. Só para fazer um resumo, mas a gente tem que primeiro crer aqui. Tem que primeiro a lei de Deus estar aqui, como o salmista dizia, a tua palavra guardei no meu coração. O teu mandamento guardei no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Então o camarada está preso na empresa, né? Ele sabe que o dia é do Senhor, ele começa o dia, Senhor, eu sei que esse dia é teu, é o dia que Deus instituiu como dia do descanso, eu oro a ti aqui nesse local, Senhor, abre uma porta, o Senhor sabe do desejo do meu coração de guardar o mandamento, mas estou preso na lei do homem, preciso arcar com meus compromissos, pela fé, Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir. E eu tenho certeza que Deus, conhecendo a intenção do coração, se for de fato para guardar o mandamento, o Senhor vai abrir essa porta, o Senhor vai agir na vida dele. Glória a Deus. O comentário do irmão Daci, ele diz assim, leis são punições. A lei de sacrificar animais agora é diferente. Proteção aos animais. Então, se desobedecer leis humanas, a lei dos homens pune, né? Louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão, pelo seu comentário. Deus seja contigo nesta noite, no nome santo de Jesus. Vamos continuar, pastor. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Existe um mandamento novo, meu pastor? Sempre há esse comentário, sempre há essa pergunta, né? Quando fala de lei, quando fala de mandamento. Em relação à vigência das leis, sempre vai dizer assim que Jesus não instituiu 2 novos mandamentos, né? Quando Jesus, aquela fala clássica, né, dos cristãos que gostam de anular um dos mandamentos, né? A fala clássica deles é esse. Mas Cristo não disse que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Como a si mesmo. Sim. Então Jesus vai dizer assim, olha, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso Jesus não está trazendo um novo mandamento. Essa ideia já é bem difundida em toda a antiga aliança, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Toda a antiga aliança sabia muito bem disso. Por que Jesus veio criticando a hipocrisia dos fariseus?
que diziam amar a Deus sobre todas as coisas, mas esqueciam de amar o seu próximo. Eles não estavam nem aí para a necessidade do seu semelhante. Então eles estavam tropeçando no mandamento. E onde é que estava escrito esse mandamento? Na lei moral de Deus. Está lá nas 2 tábuas de pedra, irmãos. Não precisa. Jesus estava ratificando o que estava escrito lá nas tábuas de pedra. Jesus estava ratificando o que estava escrito já na lei moral de Deus em Êxodo 20. Quando ele diz, ama teu Deus sobre todas as coisas, a primeira pedra, com os 4 primeiros mandamentos. E o teu próximo como a ti mesmo, está lá na segunda pedra, com os 6 últimos mandamentos. É o que Jesus fez, ele fez uma síntese, sintetizou os mandamentos. E quando a gente faz uma síntese, a gente não extrai ou anula nada, a gente faz um resumo do que é a lei. E o que é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Amar a Deus está lá até o 4º mandamento. Né? Não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome do teu Deus em vão, né? Ame a teu Deus acima de todas as coisas, a guarda do sábado está lá no 4º mandamento, aí depois vem um mandamento para o próximo, né? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na face da terra, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem casa, nem boi, nem um jumento, né? Nem um animal do teu próximo, né? Não matarás, não roubarás. Então tá lá. Jesus fez uma síntese e resumiu os mandamentos. Não quer dizer que ele anulou algum. Uma síntese, quando um professor, por exemplo, diz assim, ó, faz uma síntese, faz um resumo desse livro. Ele está dizendo para você resumir a ideia central do livro. Ele não está dizendo para você descartar nada do livro, né? Então, da mesma forma, Jesus resume, faz uma síntese dos 10 mandamentos. Ele não está trazendo uma nova lei ou um novo mandamento. Sabemos que as leis cerimoniais tiveram o seu fim em Cristo. Então, quando fala assim, o fim da lei é Cristo, está vendo aqui, ó? O fim da lei é Cristo. Muita gente vai dizer, ó, tá aqui, ó, o texto. Existe o texto, o fim da lei é Cristo. Mas o fim não está dizendo ali o final da lei, mas está dizendo finalidade. O que é o fim? Pronto, por exemplo, quando a gente compra uma televisão, qual é a finalidade dela? Assistir TV, né? Então, o fim tá falando de finalidade. Então, o fim da lei é Cristo é mal interpretado. Por quê? Porque a finalidade da lei cerimonial era apontar a Cristo. Então, finalidade tá falando de propósito. Qual é o propósito da lei cerimonial? Apontar a Cristo. Por isso, a finalidade da lei é Cristo. Louvado seja Deus. Nosso querido irmão Elvésio Sirianco, ele diz assim: as pessoas esquecem que o texto continua. Destes 2 depende toda a lei e os profetas, né? E os profetas, é isso aí, a continuidade. Mateus 2,40, né? É isso aí, meu irmão. Obrigado pelo comentário. Acrescentou muito aí, viu? Louvado seja Deus. João Paulo está nos assistindo, nosso querido irmão João Paulo está conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A nossa irmã Maria Tereza, ela diz: e o nosso querer andar, é o nosso querer andar com Cristo Jesus, e assim a nossa decisão é nosso livre arbítrio. Deus deixou, e assim que crê, nada nem ninguém vai te expedir de acreditar e andar com Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã, pelo seu comentário. O irmão Daci diz que amar o próximo não é amar o sócio. Tem que livrar o próximo dos lobos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos para a última pergunta, meu querido pastor Jonas. O que é bom? O pessoal diz que passa rápido, né, mano? Passa voando, né? Louvado seja Deus. A minha última pergunta diz assim, meu pastor. Muitos pregadores usam muito os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, para falar que a lei foi abolida. É verdade, pastor? Muitos pregadores, eles sempre usam as cartas de Paulo, as escritas para... É isso aí. Muitos vão falar que Paulo ele criticava, né, as leis, ou os mandamentos. Principalmente esses que defendem que o sábado
foi substituído, né, pelo dia da ressurreição de Cristo. Sim. E não há respaldo bíblico para falar que de mudança de dia, no dia da ressurreição. Você não vai achar, Diácono Gildo, um texto bíblico falando assim, o dia da ressurreição agora é o dia da guarda. Não. Mas desde Gênesis, você vê o zelo pela lei de Deus, do povo de Deus, e o zelo pelo mandamento, que foi o próprio Deus que instituiu, ratificou lá em Êxodo 20, né? E muitos defensores da substituição do dia vão usar os escritos de Paulo, interpretando equivocadamente, ele criticando a lei. Mas qual era a lei que Paulo criticava ali? Sim. Não era a lei moral de maneira nenhuma. Qual era, pastor? Nós vemos que existe uma distinção das leis. E essas leis eram as leis que os simpatizantes do judaísmo queriam impor aos gentios, que eram lei da circuncisão, que eram leis de purificação, que era aquela observância exacerbada, exagerada do sábado, que os fariseus, os hipócritas dos fariseus queriam impor, esse fardo pesado que ninguém conseguia cumprir. O sábado era um dia, quando chegava o sábado, em vez de ser um dia deleitoso para a pessoa descansar, ir à sinagoga, aprender da palavra de Deus, como Jesus fazia, como os discípulos faziam. Você vê no Novo Testamento, os discípulos continuam indo às sinagogas aos sábados, continuam pregando aos sábados, continuam indo ensinar aos sábados. Paulo, ele continuou cumprindo esse mandamento. Em todo o Novo Testamento, Paulo, ele continuava ensinando aos sábados nas sinagogas, ensinando agora não somente a lei e os profetas, que é o Antigo Testamento, mas agora ensinando as boas novas do Evangelho aos sábados. Então, os defensores da substituição do dia, eles pegam os escritos de Paulo de forma distorcida, porque Paulo combate os simpatizantes do judaísmo que queriam impor na igreja primitiva que os cristãos continuassem observando as leis cerimoniais e as leis também do judaísmo, que eram aqueles 600 mandamentos que fizeram em cima do sábado, de riscar o chão, de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, aquelas proibições todas. Isso era que Jesus combateu. Era esse exagero que os fariseus fizeram em cima das leis de Deus, dos mandamentos, que Jesus veio combater. Jesus, de maneira nenhuma, veio abolir o sábado. Ele mesmo diz isso, né? Mas ele veio com a crítica aos fariseus pela maneira que eles usavam a lei para impor um fardo pesado sobre o povo. A qual, quando chegava o sábado, era um dia assim de tensão, acredito eu. Não pode fazer isso, não pode, não mexa, não toque, né? Paulo vai falar sobre isso. Não mexa, não toque, não faça isso, não faça aquilo. E então, Jesus, ele combateu isso, como Paulo também combateu isso na igreja primitiva. Os judeus, os simpatizantes do judaísmo que entravam no cristianismo, queriam que os gentios também fizessem circuncisão, observassem aquela penca de mandamentos lá em cima do sábado. Então, essas leis de purificação que eles tinham, que Jesus, a gente viu que esse cerimonialismo, Jesus escravou na cruz. Então, Paulo nunca usou a lei de Deus com argumento, usou da lei com argumento de não obedecer mais a lei de Deus, né? O que é que ele vai falar? Ele vai defender. Ele vai dizer o quê? O mandamento é santo, puro e bom. O mandamento é santo, puro e bom. Ele vai dizer, aí agora, pecamos para que a graça superabunde? De maneira nenhuma. Antes existia a lei, né? Então a lei nos mostra o que é errado, o que é pecado, e Paulo foi um defensor da lei, né? Então essa questão do dia, de quererem anular o dia e botar a lei toda no pacote, não funciona, porque na prática eles continuam observando os 9 e anulam só um, tiram só um para jogar de lado, jogar de escanteio, né? E Tiago vai falar que aquele que conhece os mandamentos, João vai dizer que aquele que conhece, mas não obedece, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, a gente sabe muito bem, se você for estudar a história da igreja, como se deu a mudança do dia, né? Não tem nada a ver com a aparição de Jesus Cristo às mulheres, né? Porque foi no domingo de manhã que ele apareceu a primeira vez, mas nós cremos na ressurreição dele no sábado à tardinha, né? Então, ele aparece a primeira vez no domingo pela manhã e pegam esse dia
né, a Igreja Católica, e logo em seguida essa herança também, depois da Reforma Protestante, continua essa herança também na Igreja Cristã Brasileira e Mundial, né, que veio da Igreja Católica. Por quê? Porque foi lá em 320 depois de Cristo que foram mudar o dia do mandamento. Não foi os discípulos que mudaram o dia do mandamento, porque eles continuavam observando o sábado. As mulheres, tanto é que foram, depois que Jesus foi morto, elas no sábado estavam fazendo o quê? Descansando conforme o mandamento. O texto vai dizer isso. E então no dia seguinte elas vão com as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Jesus já não está mais lá. É interessante, né? Então as mulheres continuavam observando. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. E não ensinou que agora não era mais o sábado? Sendo que ele continuou guardando. E as mulheres na sua morte estavam lá guardando. Os discípulos também estavam na sinagoga no sábado. E elas só vão ao domingo embalsamar o corpo de Jesus. Por quê? Porque estavam descansando conforme o mandamento, o texto da Sagrada Escritura vai dizer. Então, os discípulos, o apóstolo Paulo continua observando, né, os mandamentos de Deus, incluindo ele o sábado. O sábado estava nas sinagogas ensinando a palavra de Deus. E isso é coisa de 320 depois de Cristo, que Constantino, um político, né, e imperador, que convertido ao cristianismo, para agradar o público pagão, que já era um culto ao Deus Sol, se eu não me engano, e ao Deus Sol, que eu não lembro qual o nome aqui, mas Deus Ra, né? Então já era o dia de domingo para agradar os pagãos e para conquistar ali, que era um político também, sim, queria conquistar o apoio de todo mundo. Aí mudou o dia de sábado para o domingo. Constantino, em 320 depois de Cristo, se você for estudar a história da igreja, você vai ver isso. Essa mudança foi feita pelo imperador Constantino, depois que a igreja virou a religião, ele se converte, e a igreja, o cristianismo é a religião oficial do império. Então agora não é mais, os cristãos passaram de uma grande perseguição, até 320 eram perseguidos, e agora em 320 virou moda ser cristão. Aí o paganismo entra dentro da igreja evangélica, que é aí que começa a corrupção. Começa a se corromper, Diácono Gildo. Começa então uma corrupção que dura 1.200 anos, até a Reforma Protestante. Começa a venda das indulgências, porque o paganismo entra com força na igreja evangélica, através da venda de indulgência, através das imagens. Olha aí, o comércio. Não tinha mais comércio dos deuses pagãos. Por quê? Porque agora a religião oficial era o cristianismo. Aí começaram o quê? Canonizar os santos. Não vendia mais imagem da deusa Diana, não vendia mais imagem das deusas ou deuses pagãos. Por quê? Porque agora todo mundo era cristão. O imperador é cristão, então todo mundo é cristão. Todo mundo agora é cristão, então não vende mais imagem pagã. Aí começaram a canonização dos santos, a idolatria, entrou também essa mudança do dia, que era em homenagem a um deus pagão, e para agradar, os pagãos já guardavam o dia de domingo. Aí eles, não, agora todo mundo guarda o domingo. Por quê? Porque eu não desagrado nenhum e ainda continua guardando um dia, né, os cristãos. Verdade. Então foi lá e fez essa mudança. Trouxe a venda de indulgências, que era a venda do terreno no céu, né? Opa. Aí, quando chega 1.200 anos de corrupção, que a igreja estava ali corrompida, chega então os pré-reformadores, como Savonarola, João Calvino, depois vem Lutero, né, na sequência, para o quê? Para pregar aquelas 90 ou 99 teses lá no castelo de Nuremberg, né? E ele prega aquilo ali só pela graça, né, a salvação, condenando a salvação meritória ou por obras, né, a venda das indulgências, e ele prega lá somente a glória, somente Deus. Então ele começa a pregar doutrinas fundamentais do cristianismo que a igreja tinha abandonado. Então é essa a história, né? Os defensores do domingo, eles têm que olhar na história e têm que ver que isso não vem de Cristo, né? Essa mudança de dia. Aí teve mais de 3.000 e poucos anos de salvação, incluindo a lei moral de Deus com o quarto mandamento. Aí pegam, de 2.000 anos para cá, dizem que não existe mais, né? Sendo que em 320, então nós temos o quê? 1.700 anos de domingo. Enquanto o resto da história da humanidade, o sábado era o dia do Senhor, né? Então a gente tem que olhar o contexto no seu geral, a sua história, a história no geral, e ver que o mandamento de Deus está em vigor, não somente mas todos os 10, a lei moral de Deus está em vigor, e até quando? Jesus instituiu a validade, sabe até quando?
Enquanto existe céu e terra, Glória. vai existir os 10 mandamentos. Aleluia, estamos chegando, né? O finalzinho do nosso programa, já chegamos praticamente ao final do nosso programa. Agradecer a você que está conectado com você, com a gente aqui. Obrigado pela sua presença. O irmão Elvésio, ele diz, se tem um homem no Novo Testamento que sabia discernir as leis, era Paulo. É isso aí. Zeloso, estudioso, um grande missionário, é verdade. Então é muito distorcido o escrito de Paulo, porque ele fala, né? Ele combate ali uma lei, mas qual é essa lei? Ele sabia, como o irmão disse aí, distinguir as leis, né? E ele sabia que existia uma distinção, né? Ele sabia que existia a lei cerimonial, e essa foi abolida por Cristo, por isso ele diz, né? Ele prega uma abolição de uma lei, que é a lei cerimonial, mas ele é defensor da lei moral de Deus. Nós vemos ele defendendo isso em muitas das suas cartas. Glória a Deus. Nosso querido irmão Júlio, ele diz em Mateus 5, 17 ao 20, Jesus fala a respeito da lei, deixa bem claro que não foi abolida nenhuma lei ou mandamento de Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Chegamos o final mesmo, agora acabou. Só nos resta dizer muito obrigado a você que ficou conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida grandemente. Obrigado por você tirar esse tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, né, pastor Jonas? Muito bom. Aí. O programa hoje foi maravilhoso. Hoje falamos sobre a vigência da lei. E próxima sexta a gente está de volta falando ainda sobre a lei, né, pastor Jonas? É isso aí. Hoje foi apenas o segundo programa da lei. Nós queremos fazer pelo menos um mês, né? Aí nós vamos por os propósitos da lei no próximo, né? Já fica aí. Os propósitos da lei. Qual o propósito, né, da lei? Aí nós vamos falar no próximo, né? Que já foi 1 hora de programa aí quase, né? Verdade, tchau. Um abraço aqui pro nosso querido Manuel Silva. Chegando aqui com a gente no finalzinho, nossa querida irmã Sandra Regina, nossa querida diaconisa Sandra, esposa do pastor Messias, que esteve aqui terça-feira passada no Palavra para Refletir. De Deus, viu? Um abraço, que Deus abençoe a vida de cada um grandiosamente. Luciano Silva chegou agora, nosso querido irmão Luciano. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Um abraço aqui também. Temos que agradecer nosso querido irmão Tiago, né? Cinegrafista aqui. Tá aí por trás das câmeras, irmão Tiago. É ele que está fazendo todo esse movimento. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, grandiosamente, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Pois bem, pastor, vamos orar, agradecer a Deus por mais um programa concluído, né, meu pastor? Fica à vontade, orar por esses irmãos que estão aqui conectados com a gente, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Delmiro Nascimento chegou agora, um abraço, meu irmão, chegou no finalzinho, mas na pastor próxima Demiro, sexta, a paz do Senhor. Na próxima sexta, eu lhe convido a chegar mais cedo, porque o programa começa às 20 horas e 30 minutos, no nome santo e maravilhoso de Jesus. A paz do Senhor Jesus, um abraço para você, meu irmão. Vamos orar, pastor, e agradecer a Deus por mais um programa. Então vamos fazer uma síntese, né? Aqui, como Jesus fez dos 10 mandamentos. Vamos lá. A lei está em vigor. Qual é? A lei moral de Deus. O decálogo, os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20. Continua em vigor. A validade, quem dá é Cristo, né? Sim. Até que céus e terra existam, né? A lei também continuará a existir. Então, está em vigor, continua sendo observada por nós cristãos, né? A lei moral de Deus. E você vai perguntar para qualquer um e dizer assim, a lei passou? Aí muitos vão dizer, não. Aí a gente viu que existe toda uma história por trás da anulação de um dos mandamentos. Que está lá, se você for rever o programa, quem chegou agora, quiser rever o programa, vai estar lá explicando um pouco da história da igreja e a história também da mudança, né, do dia de observação, do dia de guarda, lá em 320 depois de Cristo. Então a gente vê que a lei continua em vigor, a gente vê sobre a vigência da lei, que foi a lei cerimonial que foi cravada na cruz. Então foi isso, basicamente, fazendo uma síntese e um resumo do programa. Amém? Glória Vamos orar? Amém, meu pastor. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por a oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar mais um dia, Senhor, na tua presença, mais um dia, Senhor, iniciando aqui o teu santo dia, o sábado do Senhor.
agradecendo também, Senhor, pelo dia que passou, pela semana, Senhor, que se finda, e pelas tuas bênçãos, pela saúde, pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este programa. Abençoa aqueles que nos assistem, abençoa aqueles que irão reproduzir mais tarde ou depois, Senhor, até aonde chegar, Senhor, esta live, Senhor, essa programação, que o Senhor possa abençoar, que a tua palavra ela possa fazer morada nos corações e transformar vidas. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Fica conosco, nos concede cada dia a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus.